Porque o nosso assunto agora é saúde. Nós vamos entender o que é o esporão. Você tem esporão ou conhece alguém que tenha? Eu conheço, gente. O Cid Ribeiro está com esporão, coitado. Estava comentando ali na nossa sala de produção o quanto isso tem incomodado ele. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, se já quiser mandar sua mensagem, o nosso WhatsApp está aqui na tela, ó, 43 3315 1313, porque o ortopedista Marco Macoto vai responder para a gente as suas dúvidas e vai ajudar a gente a entender o que é o esporão. Doutor, boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. A gente sempre agradece. Eu sei que a sua agenda é muito corrida. Imagina. E você arruma um pedacinho ali, ó, para vir aqui ajudar o pessoal de casa, né, a entender sobre essas questões de saúde, principalmente voltado na questão da ortopedia. Não, com certeza. O esporão é comum? Então, é super comum. Só que é um assunto que eu gosto bastante de falar no consultório. Que o esporão, eu gosto de falar que ele é um vilão inocente. Por quê? Porque muita gente fala assim, não, eu tô com dor no esporão, tô com dor no calcanhar, meu vizinho falou que é esporão, até o médico às vezes fala que é esporão. E o esporão, ele na verdade tem que ser encarado mais como um sintoma, um sinal de alguma alteração que você tem lá no teu calcanhar. Ele é uma calcificação de uma estrutura por ela estar degenerada. Então, muitas vezes, essa degeneração acontece de forma natural e não dá dor. Então, por isso que muita gente fala, eu estou tratando o esporão, mas não está melhorando. Porque o vilão não é o esporão, né? Em geral, todo mundo fala, é problema do esporão, fiz o raio-x, tem um ossinho ali. Mas o que está doendo mesmo, 90% das causas é a inflamação. Que pode ser inflamação do músculo, do tendão, pode ser uma fasciite plantar, pode ser uma inflamação do nervo. E eu gosto muito de dar um exemplo. Faceta, como que é, Bar? Fasciite plantar. Fasciite plantar, essa semana passada, segunda, a Marlene, uma telespectadora, uma ganhadora do nosso Sou Chefe, ela comentou que ela não consegue usar sapato baixo. Exatamente. Por conta dessa fasciite plantar. Então, fasciite plantar. Isso aí, ó. Então, a fasciite plantar é uma inflamação de uma estrutura, como se fosse o tendão que a gente tem na planta do pé. E quando ela inflama, dá umas dores super características, que é a dor que piora quando você usa calçado de solado fino, por exemplo, sapatilha, chinelo havaiana, rasteirinha, né? Ou aquela dor típica que quando você acorda de manhã dá o primeiro passo e dá aquela dor facada na planta do pé. Ou quando você está sentado e vai levantar, dá aquela dor mais aguda. E é super típico de fasciite plantar. E é uma inflamação, né? E o que eu gosto de dar um bom exemplo disso aí, falando de novo do esporão, né? Já desviei tudo aqui. Eu lembrei que a Marlene tinha isso. E as pessoas, às vezes, né, acho que a gente acaba abrindo várias vertentes aí quando o assunto é relacionado à ortopedia. São várias dúvidas, né? Quando se trata da formação óssea, que é o esporão, eu dou exemplo de uma paciente minha, ela tinha 92 anos, tinha uma dor no tornozelo, fez o raio-x e tinha um baita no esporão, 2 centímetros de esporão. E ela não tinha dor no calcanhar. Então, é um excelente exemplo de que o vilão não é o esporão. E tem que se tratar a dor e a inflamação. E por isso que muita gente trata o esporão não melhora. E no final das contas, o tratamento para fasciite plantar ela é um pouquinho mais, não complexa, mas específica. Então, não basta só tomar remédio, às vezes fazer uma fisioterapia um pouco mais básica. É necessário fazer um alongamento específico, uma mudança no estilo de calçado, às vezes alguns exercícios específicos a mudar o seu estilo de vida em termos de calçado que você usa, alguns alongamentos, atividades físicas que não são boas de ser feitas e outras que são boas. E às vezes a gente precisa fazer até alguns exames para realmente ver o que está inflamado e como está inflamado, né? Tem uma foto aqui do esporão, é isso? Vamos colocar aqui na tela, ó. Vamos dar uma olhada. Ali, ó. Eu ia perguntar se era isso mesmo. Esporão, a gente já pensa que eles, né? Aqueles negocinho que bate no chão assim, né? Então, na verdade, assim... É isso mesmo? Ele tem essa viradinha ali? É uma formação óssea que ela forma um biquinho e, na verdade, o que é engraçado, né? Porque a gente vê só a parte óssea, parece que ele é um bico. Parece que é um bico. Mas... Na verdade, nessa figura está faltando mais estruturas, que é essa estrutura que está inserida ali no osso que está calcificada. Então, no raio-x, nessas figuras, parece que é um bico ósseo, mas na verdade é uma calcificação de uma estrutura.
E aí a pessoa vai descobrir isso fazendo exame com o ortopedista, é isso? Em Ela geral, chega sim. reclamando para você, doutor, tô com uma dor aqui no pé, aqui no calcanhar, e aí já vai começar ali todo o diagnóstico. Isso. Essa é a reclamação maior. Isso. A principal forma de diagnóstico é o exame clínico, bem feito, e o exame físico, né? Exames complementares, às vezes a gente pede, às vezes não. Depende do grau de dor do paciente e do quadro clínico, né? E o tratamento costuma ser simples, né? Às vezes a gente usa medicamentos, fisioterapia específica. Tem outros tratamentos que a gente utiliza também, que a gente chama de terapia por ondas de choque. Às vezes, dependendo do grau da inflamação, o grau da dor, faz-se uma infiltraçãozinha, tá? O paciente que não tem muito medo de agulha, a gente consegue fazer. Mas depende muito de cada caso. Nunca é cirúrgico. Ai, que bom, né? É. Mas dá só no pé? Só na sola do pé? Dá em outro lugar? Esporão às vezes pode dar em outras partes. Na coluna às vezes pode dar e o pessoal chama de bico de papagaio. Ah, então sempre tem um nome diferente. Igual bico de papagaio, ele pode ser também considerado. E aqui no pé, esporão. Esporão, exatamente. E ele vai ser calcificado, ele vai quebrar? Como que é? Isso vai sumir conforme o medicamento que vai ser utilizado? Geralmente ele não some, né? E também não tem muito que a gente possa fazer para ele diminuir. Às vezes tem uma terapia que chama ondas de choque, terapia por ondas de choque, que às vezes pode fazer ele dar uma fragmentadinha e ser absorvido. Mas o objetivo não é muito fazer ele sumir, porque, enfim, ele não é um vilão, né? E o objetivo é melhorar a dor, né? Então, muitas vezes o paciente continua com o esporão, mas melhora muito das dores e volta à vida normal. Homem e mulher tem ou mais Os homem dois. ou mais mulheres? A prevalência é igual entre homem e mulher. Igual. É. E aí o tratamento é medicamentoso? Medicamentoso. Essas terapias como fisioterapia, Isso. essas do choquinho, isso tudo que vai estar amenizando. Isso, é uma essa terapia dor. global mesmo, né? Aí, ó, Cid Ribeiro, ele foi embora, né? Eu falei para ele esperar aqui, ó. Já temos aqui a dica Fazer uma para você consulta já. fazer uma consulta aqui, né? Coitado, tá sofrendo com o esporão. Bom, vamos ver aqui. Acho que é esporão que ele falou, esporão, deve ser esporão. Sim, sim. Deixa eu ver aqui a pergunta da nossa telespectadora, quem está com a gente. Qual que é a dúvida sobre esse assunto? É ele? É o William. Meus resultados de raio-x foram esporão de calcânio e fascite plantar, ó, que a gente acabou de falar. O que devo fazer de tratamento em casa? Fisioterapia resolve? Obrigada, William, pela sua participação. É uma excelente pergunta, é um quadro bem típico dessas dores, né? A primeira pergunta, fazer tratamento em casa ajuda. Eu passo alguns esquemas de alongamento em casa, também ajuda, mas lógico que uma fisioterapia mais especializada é melhor, né? Ela dá um resultado mais efetivo e mais duradouro, né? Mas casos mais leves, às vezes até eu passo para o paciente fazer alguns ajustes do calçado e fazer alguns exercícios em casa mesmo e muitas vezes costuma resolver. Manipular ali o pé, fazer uma massagenzinha, dar uma atenção especial para o pé, né, gente? Tadinho do pé, ele carrega nosso peso ao longo do dia e à noite tem que dar... Coitado, né? Precisa cuidar. Eu acho que a gente não cuida como a gente deveria cuidar, não. Ele deveria ter mais atenção. Com certeza. Né? Afinal de contas, ele aguenta o nosso corpo o dia inteiro, né? O dia inteiro. E às vezes a mulherada, principalmente, usa salto e vai lá com aquelas, né? É apertado, espreme a joanete, e assim vai, né? Judiando, tadinho do nosso pé. Tem mais participação aqui, deixa eu ver quem tá com a gente, é o Marcelo. Oi, o mal do carpo tem a ver com esporão? Abraços para você também, Marcelo. E aí, doutor? O mal do carpo, na verdade, eu não entendi muito o que ele quis dizer. Acho que ele está querendo saber se tem alguma relação. Alguma relação. Talvez ele esteja falando sobre túnel do carpo. Deve ser túnel do carpo. Uma coisa não tem muito a ver com a outra, né? O túnel do carpo, acredito que ele esteja falando sobre isso, é um problema de compressão do nervo no punho, né? Porque os ossos do carpo são os ossos do punho, né? Então, mas às vezes acontece de você ter processos inflamatórios em lugares que você acha que, não, estou com uma inflamação aqui nos ossos do carpo, estou com umas inflamações, fiz os exames, uma tendinite do punho, e às vezes aparecem umas dores em outros lugares, no joelho, no quadril, no pé, e às vezes a gente acha que não está muito ligado uma coisa com a outra, e tá. Né? E o que eu costumo chamar de um quadro em que você está com o metabolismo mais tendendo à inflamação. É túnel do carpo mesmo, ele mandou a produção. Tá. Então, às vezes acontece de você ter algumas síndromes compressivas, inflamatórias de nervo em alguma parte do corpo, por exemplo, um punho, e às vezes aparecer algumas alterações também em outras partes, é comum. Né? Agora, ele surge do mau uso, então, do sapato, de uma forma que você está pisando, é do organismo de cada pessoa?
Por que a gente tem esse Então, esse Maica, ele é esporão? multifatorial. Ele é multifatorial. Então, a pessoa tem uma certa tendência meio genética a desenvolver isso aí, não obrigatoriamente hereditária, mas genética. Né? A pessoa tem um corpo que tem a tendência a desenvolver isso aí e não faz muito exercício, não faz muito alongamento, usa calçados inadequados ou usa um calçado baixo por muito tempo, não faz o que a gente já falou uma vez, né? O revezamento dos calçados, calçado com salto, depois outro dia um calçado com tênis, ou um tênis, depois um calçado baixo. E isso acaba desenvolvendo o processo inflamatório. E o esporão, na verdade, é uma consequência de tudo isso aí, né? Tem mais perguntas chegando aqui. A Marlene, que por sinal tá ligadinha, né, Marlene? Vamos ver aqui. Oi, Maica, muito obrigada por ter lembrado de falar sobre fascite plantar. Eu estava sofrendo bastante, comecei a fazer o tratamento, mudei os sapatos e estou fazendo exercícios com bolinha e tomando açafrão com gengibre em pó e limão. Perfeita explicação que o doutor está falando. É a Marlene, nossa querida Marlene, obrigada pela sua participação. Olha só que bacana, ela está fazendo a mudança do sapato. Perfeito, e a gente percebeu isso perfeito. até no próprio concurso lá que a gente estava tendo no ano passado. Ela sempre estava com salto. Eu falava, mulher do céu, como que você consegue ficar com esse salto? Eu falei, mas se eu usar o sapato muito baixo, dói meu pé. Mas o que ela falou estava perfeito. São essas alternativas, esses tratamentos que a gente tem que fazer. Ele é multimodal. Então, é calçado, às vezes é medicamento. Então, fazer essa mudança, fazer exercícios. Ela falou que está tomando gengibre com açafrão. São excelentes anti-inflamatórios naturais. Eu também costumo passar para os meus pacientes. Então, se você tem algum problema de ficar tomando remédio, tenho um problema no estômago, não consigo tomar anti-inflamatório. Então, o açafrão é muito bom. O gengibre é excelente anti-inflamatório. Aí, gente, ó, recursos naturais. Com certeza. Sempre, né? Tem mais perguntas. O pessoal tá gostando desse assunto, hein? Vamos lá, então, ó. Rendeu! Karina, eu tenho hérnia de disco, escoliose, meu Deus, artrose e túnel do carpo. Tenho predisposição a ter esporão? Ô, Karina. Coitada. Coitada, amiga. Tá. Judiação. Não, tem que eu fazer não um monte queria. de tratamento, massagem, né? Tem uma fisioterapeuta aqui, ó, ela tá também assistindo aqui. Depois a gente coloca ela no assunto aqui, porque pode ajudar a Karina, né? Porque olha que ela tem hérnia de disco. Com certeza. Que dói pra caramba. Escoliose, Hérnia de disco artrose. deixa a pessoa lá mobilizada, Sim, né? sim. Escoliose, Nossa, artrose é muito terrível, né? Túnel do carpo. Ela vai ter predisposição, então, a ter um esporão? Então, né, inclusive, desculpa, Karina, não queria rir da sua situação. Não, nem a Acredito que gente, você viu, tenha cara? sentido bastante Desculpa, dor. A gente só tá, né, falando assim que é muita coisa, Mas, realmente. hérnia é uma das maiores causas de dor lombar. E se ela está tendo, por exemplo, escoliose é algo mais postural, mas pode ser consequência de uma artrose mesmo da coluna. E quando a gente fala de artrose, é desgaste articular. E isso causa, que nem eu falei, uma predisposição a você criar um metabolismo mais degenerativo, um metabolismo mais catabólico, que a gente fala. Então, realmente, você tem uma tendência maior a ter inflamações em outras partes do seu corpo, né? Então, você pode ter artrose em outras articulações, se você tem, por exemplo, na coluna. Você tem tendência a desenvolver algum processo inflamatório e tendendo a ter mais inflamação, você acaba tendo mais degeneração. Então, realmente, já tem uma tendência maior a ter fascite plantar ou um esporão, ou até ter inflamações do tendinite e outras articulações, né? A prevenção. A prevenção é a melhor né? forma de buscar tratar aí tudo os isso aí. anti-inflamatórios naturais. Com certeza. Atividade, né? Enfim, com certeza você deve ter um acompanhamento de algum profissional, mas daqui a pouquinho ela faz fisioterapia, ó. Ai, mas ela falou que tem que rir mesmo. Não, a gente só quis assim, não rir da sua situação, Sim, né? com Que certeza, imagina coitada. brincar com a saúde do outro ali. Verdade. E falou que vai aderir ao gengibre com açafrão, Marlene. Olha só, compartilhando receitinha aí, o pessoal já pegando Perfeito. a dica do pessoal que participa aqui com a gente. Tem mais Ótimo. participação? Deixa eu ver aqui, ó. Sandra, olá, infiltração para esporão resolve o problema? O ortopedista só indicou isso. Não seria o correto fazer fisioterapia? Boa pergunta, hein? É muito bem abordada essa situação. Para o esporão, não tem indicação de fazer infiltração, mas provavelmente a pessoa está com esporão e dor, né? Então, mas a infiltração, ela não é o tratamento inicial de escolha. Né? A gente sempre prioriza o tratamento conservador, que é medicamentoso, que nem tudo que eu falei. Fisioterapias especializadas, mudanças na alimentação, introduzir açafrão, Eu ia gengibre. perguntar isso para você. Ingerir alimentos, né? Vamos supor assim, aqueles mais
salame, azeitona. Os condimentados e os isso mais aí, industrializados. Então, esses ultraprocessados, eles também prejudicam? Eles têm a tendência a causar né? mais inflamação no nosso corpo, né? Eles são menos antioxidantes e causam mais um metabolismo de oxidação no nosso corpo, né? Então isso tem a tendência a nos proporcionar um metabolismo mais inflamado. Então costuma ter mais dor, mais inflamação, desenvolver mais doenças inflamatórias e degenerativas, né? Olha, gente, como a gente fala, né? Alimentação e atividade física, tá sempre aqui em todo assunto que a gente fala, né? Todo assunto que a gente vem trazer aqui, pode ser coração, cérebro, do pé, é a alimentação. Tá tudo relacionado. E a atividade física, claro, né? Tem mais pergunta aqui? Deixa eu ver quem tá com a gente. É a Cláudia. Tenho esporão, porém não sinto mais dor no calcanhar após usar alguns anti-inflamatórios. Posso voltar a correr normalmente? Você é das minhas, hein, Cláudia? Vamos correr junto aí. Ela pode correr? Bom. Então, se teve uma certa melhora, ela pode talvez voltar a fazer a corrida, mas de forma mais lenta, progressivamente. Se por acaso, eu costumo até orientar meus pacientes, pode voltar, a atividade física tem que ser feita, mas aos poucos e de forma que não sinta dor. Se voltar a sentir dor, talvez tenha que introduzir algum outro tratamento junto, porque não está 100%. Isso que eu ia perguntar. Então, assim, ela não é eliminada, essa dor. A gente vai ter, esses tratamentos vão ajudar a amenizar, mas assim, sumir de vez, acabar com o esporão, tem como? Com essa dor? Com o esporão não, mas com a dor com certeza tem como. A dor sim. Mas é importante lembrar que a pessoa que desenvolve esse tipo de síndrome dolorosa, que eu gosto de chamar, né? Síndrome dolorosa do calcânio, que é essa dor nessa região, a pessoa tem uma tendência genética, o corpo dela tem a tendência a desenvolver isso aí. Então, quer dizer, não é que a doença vai sempre voltar, mas você sabe que tem uma tendência a ter isso aí. Então, trabalhar com prevenção é importante, eu sempre falo aos meus pacientes, né? Não quer dizer que o problema vai voltar de novo. Pode ser que volte, você tem a tendência, mas você trabalhar com prevenção é importante. Então, mudança do estilo de vida, então... Não é muita coisa também, fazer mais alongamentos, né? Mudar o tipo de calçado, né? Ter toda essa reeducação alimentar. Ter uma qualidade de vida, gente. Exatamente, né? Exatamente isso. Tudo isso aí. Então, se eu fico muito tempo de pé, então tenta mudar um pouquinho essas suas posturas no dia a dia. Então, tudo isso ajuda a prevenir. Doutor, tem mais perguntas, mas a gente não tem mais tempo, gente. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o Instagram do doutor aqui. Quem ficou sem a resposta, você responde lá, Com doutor? certeza, pode ir Por lá, favor, para não deixar nosso telespectador sem retorno, né? Doutor DR, né? Marco Macoto. Gente, ele é sensacional. Sempre aqui, né? Acho que você estava aqui antes de mim no Vitrine, né? Você há muito tempo está na casa, sempre falando sobre esse assunto que você entende muito bem. No Instagram dele tem vários temas relacionados aqui à ortopedia e pode ter a sua dúvida ali. Então, tá aí o Instagram do doutor. Obrigado. Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. Por que a nossa perna, quando a gente cruza assim, ela formiga? Porque dependendo da posição, a gente pode comprimir alguns nervos. Nossa, né? Gente, minha perna tá assim, daí eu vou levantar, eu vou ter que ficar sentada, porque até ela voltar a acordar, não é? E é ruim, daí pra mexer assim, nossa, olha. Então tem que tomar cuidado com algumas posições que a gente fica por muito tempo, né? Não é obrigatoriamente tem a ver com coisa vascular, circulação, é com nervo mesmo. É nervo? É. Nossa Senhora. Vou ficar aqui, doutor. Você fica aqui comigo? Pode deixar. Vou chamar um rapaz aqui para conversar com a gente, deixa eu acordar minha perna, que olha que coisa chata, né? É ruim demais. No yoga também eu sofro, viu? Aí a gente vai fazer a meditação lá. Como consegue meditar se a perna tá formigando? Eu falo para eu falei assim, eu vou ficar deitada, porque perna dobrada assim... Desconcentra, né? Desconcentra, claro, né? Obrigada, tá, doutor? Eu que agradeço, muito obrigado.